No ar, Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Farmácia em Dia, o nosso podcast aqui do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, que sempre está trazendo novidades, tendências e quais os desafios aí do setor farmacêutico. Eu sou a Adriela Luz, eu sou conselheira aqui do CRF São Paulo e hoje nós vamos falar aí sobre um tema que vai unir a tecnologia e eficiência, mas sem deixar de lado a individualização, que é o uso da inteligência artificial nas formulações personalizadas dentro da farmácia magistral. E para falar sobre isso, ninguém menos do que o nosso Edu Abreu, que é um convidado mais que especial, ele é mentor de farmácias magistrais, ele tem muita experiência, tem uma visão estratégica sobre a inovação no setor. Edu, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Farmácia em Dia. É um grande prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra poder participar aí com conteúdo para o CRF de São Paulo, que eu sei que é escutado também por pessoas do resto do Brasil todo, né? É um CRF muito atuante, com bastante experiência e com pessoas que eu gosto, inclusive. Um abraço para o Dr. Marcelo Polakov, meu amigo. Né? Adriela, também te conheço já há algum tempo, porque eu sei que tu me segue, comenta em alguma coisa, eu já tinha ali visto ali pelo meu perfil, mas todo mundo acha que eu sou um influencer, né? Como se a minha vida, porque eu era Farma Foda, um apelido que me deram em 2018, então entendem assim, esse cara aqui vive disso, e não, isso é uma mentira, eu sou farmacêutico de formação, me formei pela Federal do Rio Grande do Sul em 2003, né? Então já são mais de 20 anos aí de experiência, e eu me criei dentro da farmácia magistral dos meus pais. Então, desde os 6 anos que eu convivo com farmácia magistral de maneira diária. Eu brinco que eu passei para o trabalho escravo infantil, porque eu manipulava coisas na época da forma que podia, num horário pós-escola, mexia com reagentes e aprendi muito cedo muita coisa sobre farmácia. Hoje em dia, né, eu sou empresário, eu tenho 2 farmácias minhas, depois de trabalhar muitos anos com os meus pais, eu tenho farmácia minha, sou professor há muitos anos, há quase 15 anos eu dou aula de graduação e pós-graduação em farmácia e sou mentor de muitos profissionais. Então, eu entendo que essa redescoberta que a gente tem que fazer sobre nós mesmos, ela é fundamental, porque quem já sabe tudo está extinto, que são os dinossauros, né? Nós precisamos esquecer alguns aprendizados que tivemos e aprender coisa nova. E eu vejo colegas nossos assim, eu já sou muito velho para aprender sobre inteligência artificial. E não existe isso, né? A gente viu agora, durante o período de pandemia, pessoas com 80 anos aprendendo muita coisa sobre o uso do celular e sobre internet. E eu estou aqui com a minha barba ficando branca, mas trabalhando, né, para entender cada vez mais assim o uso da inteligência artificial. Agora me fala uma coisa, em relação à inteligência artificial, né? Como que você acha que ela pode, se é que ela pode contribuir para essas formulações personalizadas, que é o nosso berço, né, da farmácia? A magistral é isso, é trabalhar individualmente com aquela pessoa, né? Então, sabendo disso, você acha que a inteligência artificial, a IA, ela vai conseguir ajudar nessas formulações personalizadas também? Ela não só vai, que é futuro, como ela já faz isso, porque ainda que a fórmula já venha prescrita por outros profissionais da área da saúde, a farmácia tem um grande papel técnico na conferência e na viabilização da prescrição. Então, é a obrigação do farmacêutico, de acordo com a RDC 67, fazer uma inspeção sobre a prescrição, porque nós temos uma responsabilidade sobre aquilo que vai ser entregue ao cliente. Então, se a prescrição vier errada e eu acatar com ela, eu sou corresponsável também por aquilo que eu aceitei fazer.
E nesse ponto, todos nós fomos treinados ao longo do tempo para identificar erros de prescrição e diariamente nós pegamos erros de prescrição ao olho humano, ao treinamento que nós temos severo e que a população não entende e que nem os médicos entendem, né, ou não querem entender, né, por serem, entre aspas, supremos. Então, e aonde que entra aqui a IA? Né? Não é porque eu tenho 20 anos ou mais de capacidade crítica de analisar a prescrição, identificar erros de prescrição e também de digitação, né, que o meu time pode cometer, né? Não quer dizer que ao passar por uma IA eu não tenho uma análise adicional ao meu trabalho. Eu já tive várias situações, por exemplo, que a IA enxergou umas coisas e eu enxerguei outras, e daí eu aponto para a IA, mas você viu isso, isso e aquilo? Né? Então, eu não utilizo IA o tempo todo na minha pré-conferência, mas eventualmente eu utilizo porque ela pode me dar uma análise mais rápida de alguns pontos e, de acordo com demandas possíveis, volume de produção, eu tenho uma supervisão sobre o meu trabalho. Isso me favorece. Então, por exemplo, muitas vezes tem incompatibilidades, muitas vezes tem faixas de segurança que devem ser observadas, de vez em quando pode ter algum ajuste de recipiente pela classificação biofarmacêutica, às vezes tem duas substâncias numa mesma formulação com uma classificação biofarmacêutica muito distinta e eu posso querer sugerir ao prescritor separar esses itens, né? Assim como eu posso querer sugerir juntar as coisas. Então, o que eu consigo com isso? Reduzir retrabalho, prevenir erro, agilizar a minha decisão farmacotécnica e garantir uma manipulação mais segura e eficaz. Sem dúvida. E, na verdade, a IA, ela é uma via de mão dupla para nós, né? Então, ela nos ajuda e nós também conseguimos apontar alguns erros ou enganos, principalmente na nossa área farmacêutica, né? A gente já fez, aqui em casa, eu e o Marcelo, a gente já fez algumas brincadeiras, assim, de ver posologia, sabe, de medicamento, e já pegamos algumas coisas erradas. Mas aí nós também retornamos, e aí, claro que isso vai virar uma grande aliada, né, para todos nós, e imagino que isso vai ultrapassar, inclusive, a magistral, né? Provavelmente daqui a um tempo isso também vai chegar aí nas farmácias. Não é apenas a IA em si, né, como generativa para gerar alguma coisa, mas também como informações que ela pode te trazer de volta. E quando a gente está falando, por exemplo, de uma ordem de manipulação, após uma análise da prescrição, a gente também tem uma análise crítica sobre a possibilidade da qualidade do produto final. Porque a gente, ao ir alimentando uma IA, a gente pode começar a fazer com que ela também aprenda com fórmulas anteriores e com erros anteriores que aconteceram de farmacotécnica, uma combinação que não deu certo, um pH que não deu certo, uma dispersão que não deu certo, ou a adição de um ativo sensível ou de um ativo que vai ajudar a consertar alguma coisa que foi necessário para aquele momento. Né? Eu posso pegar aqui o exemplo clássico, por exemplo, do shampoo de LCD com ácido salicílico e que muitas vezes o operador, né, o manipulador auxiliar de farmácia, o técnico, ele erra e ele não consegue consertar, o shampoo fica quebrado e no desespero a primeira coisa que ele faz é tocar sal para dentro para ver se o cloreto de sódio vai dar liga de novo, vai dar consistência e daí ele tenta colocar mais tensoativo e não dá certo também, porque o problema inicial era o pH. Se ele tivesse começado pelo concertinho de pH, para depois pensar numa cocoamidopropilbetaína, no NaCl, e botar um pouco mais de tensoativo para conseguir segurar aquilo, ou até, em último caso, um pouquinho de geleificante, ele conseguiria consertar mais rápido. Então, tu imagina
que houve um problema farmacotécnico, eu alimentei essa informação para a IA, né? E quando vieram outras formulações semelhantes, ela já me dá o aviso para eu botar na ficha, a gente chama de ficha de pesagem, a ordem de manipulação, né? Já botar essa informação para o operador. Comece de tal jeito, verifique o pH, cuidado para não ficar em 2, deixe em 4,5. Se der problema de ficar muito fluido ou quebrado, faça esta ordem, né? E com uma potencial integração do Gemini, do ChatGPT, do Copilot, do DeepSeek, do que for, no próprio software da farmácia para já retroalimentar isso, né, de maneira mais automática. Então, tudo isso já é realidade, né? Isso aí não é amanhã. Pode ser amanhã para a maioria, mas já tem muita gente utilizando isso para gastar menos, né? Claro, e além de gastar menos, a segurança, né? Porque você deu o exemplo de um shampoo, né? Que é uso externo, mas a gente pode falar de medicamentos aí também. Claro. E claro que a farmacotécnica vai, enfim, definir aí a questão de segurança do paciente, né? E, obviamente, então, o farmacêutico vai ter que ter esse papel de assumir esse protagonismo mesmo, né, nessa estratégia de conseguir capacitar também, né, essas pessoas, os colaboradores, porque não é o farmacêutico que vai conseguir ficar manipulando tudo, isso não é viável, e realmente, como você falou, eu imagino que já esteja acontecendo, né? E aí, assim, além disso, tem mais algumas dicas que você daria para a galera aí da magistral e que ainda não está aplicando a IA, mas que quer começar? Tenho sim. A IA, ela ajuda inclusive na previsão das demandas dos insumos, porque a quebra de estoque numa farmácia de manipulação, ela é algo real, né? Eu sempre falo para as farmácias de manipulação, como pode a tua farmácia estar com erro de gestão de estoque, ou seja, o estoque virtual não está batendo com o estoque real, e daí chega cliente, tu diz que não tem, mas tem, ou tu diz que tem e não tem, tá? Porque isso pode acontecer em qualquer lugar que trabalha com a preparação de insumos, como, por exemplo, farmácia, padaria, restaurante. Isso pode acontecer, são muitos insumos diferentes, ao contrário do que ocorre na indústria, né? São empresas de menor porte, então o tamanho do estoque não é tão grande, o que pode favorecer perdas. E nem tudo tem o mesmo volume de saída, então tem produto que sai muito e produto que pode ter perda de validade dentro da farmácia. Então, usando uma IA simples, como por exemplo o ChatGPT, tu pode entregar para ele qual é o teu estoque inicial de um mês, tu pode entregar para ele o teu estoque final de um mês, tu pode entregar para ele as notas fiscais daquilo que tu comprou. Então ele sabe que estoque inicial mais o que chegou e depois o que ficou, ele sabe o quanto saiu de cada coisa. Tu pode entregar para ele também um relatório do quanto saiu de cada coisa, certo? Só nisso ele já tem uma previsibilidade daquilo que está acontecendo. Se tu fizer isso durante 6 meses, se tu pegar um relatório de 6 meses, por exemplo, o que saiu nos últimos 6 meses? Nome e quantidade, tabela de Excel. Tu entrega para o ChatGPT, por exemplo, ou alguma outra inteligência, o teu estoque atual e pede para ele quais são as matérias-primas que vão perder validade antes do prazo, porque elas não têm média de saída, não tem demanda. Quais são as matérias-primas que eu preciso me atentar e subir o meu nível de estoque? Quais são aquelas que eu preciso comprar imediatamente? Ele consegue fazer isso muito rápido, muito mais rápido do que uma pequena programação no nosso ERP. Então, isso é muito básico hoje em dia, né? E daí tem gente que fala, mas eu não sei mexer com o IA. Então, tu abre a IA e pede para ela te ensinar a mexer nela, né? Qualquer relacionamento deveria ser assim, né? Oi, tudo bem? Como é que eu mexo em ti? Não é assim? Do que tentar ficar descobrindo. Então, assim, chega para a IA e fala, eu sou farmacêutico, tenho tantos anos, tenho uma farmácia tal, eu sou funcionário, as minhas principais demandas são o XYZ, o XPTO, como a gente diz, né? E eu estou querendo aprender sobre como é que eu posso usar você no meu dia a dia. Então, eu gostaria de abrir aqui uma conversa onde você me faz perguntas, eu te respondo, te faço perguntas, para eu aprender como é que eu vou te usar daqui a um tempo. Então, tu não precisa
chegar sabendo usar a IA. A IA te ensina como usar ela. Ela vai, inclusive, talvez te dar links de YouTube para tu assistir alguma aula, né? Tu não precisa de uma mentoria para saber usar a IA. É só abrir a IA e pedir para ela te ajudar. Agora, sim, de dica prática, por exemplo, para quem tem farmácia de manipulação. Eu entendo que tem que começar pequeno, mas tem que começar. Então, tu não precisa de um super investimento e comprar uma consultoria de 10, 20, 30 mil reais para implementar a IA na tua farmácia. Isso seria rasgar dinheiro, né? E se quiser gastar 10, 20, 30 mil reais, fala comigo. Então, não vai rasgar daí. Aí não vai rasgar. Agora, claro. Assim, o que dá para aplicar de IA hoje na farmácia de manipulação? Primeiro, aumentar o nível da conferência automatizada de prescrições e ordem de manipulação. Por exemplo, é só pegar o celular, tá? Com o aplicativo do Maiá, tu tira a foto da prescrição, tira a foto da ordem de manipulação, passa por aquele chat específico de supervisão e ele vai verificar se foi tudo bem digitado, né? E se tem alguma coisa a observar na prescrição em si. Isso não substitui o trabalho do farmacêutico, mas pode auxiliar no poder de análise e decisão. Número 2, conforme eu exemplifiquei agora há pouco, a previsão de compras com base no histórico de uso dos insumos da empresa. Então, com base no histórico do que foi utilizado pela empresa e o meu estoque atual, previsão do que eu tenho que comprar para ser mais assertivo e gastar menos dinheiro com estoque errado. Ainda, a análise de tendências da prescrição. Por exemplo, dando dashboard, um BI qualquer, ou mesmo uma IA generativa como o ChatGPT com dados organizados, porque se eu tenho prescrição, eu consigo com o tempo ter uma análise preditiva daquilo que vai acontecer de prescrições futuras e eu posso precaver o meu estoque. Muito se fala em sazonalidade, mas tu alimentando a IA, ela pode prever então a tua sazonalidade. Gerar relatórios técnicos com indicadores de manipulação, taxa de retrabalho, tempo médio de fórmula. Isso pode ser feito à mão. Por exemplo, cada encapsulador escreve o horário que terminou o encapsulamento. À mão, legível, mas mesmo não legível, a IA entende, tá? Mas se for legível, é melhor. Para farmácias que não trabalham com PCP ou com pesagem monitorada, o manipulador, pesador, também pode fazer a mesma coisa, o tempo em que ele começou e terminou cada ordem de manipulação. Isso colocado para IA dá relatório, onde vai dizer, manipulador 1 está fazendo tantas formas por minuto, está tendo tanto tempo entre uma fórmula e outra, tem dias com mais demanda, dia com menos demanda, encapsulador, a mesma coisa. É só pegar uma coisa que muitas farmácias já fazem, na mão, onde esses técnicos entregam para um supervisor que vai para o Excel digitar na mão aquilo que as pessoas fizeram para ter uma análise nenhuma, para dizer a verdade, é só um número, enquanto que poderia passar isso por uma IA e daí sim ter uma análise dizendo que você tem 4 encapsuladores e a Mariana está com uma média bastante superior aos outros. A IA provavelmente vai dizer, por que você não pega a Mariana para dar uma aula para os outros? Sim. Então, a IA consegue fazer isso, a gente não tem tempo para fazer isso, a IA faz. Exatamente. Né? Ou seja, começa resolvendo um problema da empresa, um gargalo, e depois vai melhorando. Sensacional. Edu, a gente está chegando no final, infelizmente, passou rapidinho demais, né? Foi muito bom. Mas eu queria que, assim, para a gente finalizar, então, agradecer novamente a você, mas para você deixar aí só uma mensagem final aí para os nossos farmacêuticos que vão ouvir, né, esse podcast que vai ficar aí para a eternidade, hein, Edu? Então, capricha aí numa mensagem para os nossos colegas aí, como você disse, não só de São Paulo, mas do Brasil todo, que quiçá fora do Brasil também, né? Ótimo. A IA não vai substituir o farmacêutico, ela vai potencializar o papel do farmacêutico. Ela vai tirar peso operacional para abrir espaço para um trabalho mais técnico, mais estratégico, mais valorizado, inclusive. Quem começar essa transformação agora, com inteligência e responsabilidade, vai estar muito à frente.
porque a inteligência artificial ela é uma ferramenta, mas o farmacêutico sempre vai continuar sendo a mente por trás da fórmula. Bom, depois dessas últimas palavras aí, dessa mensagem tão importante do Edu Abreu, você que ficou conosco ouvindo o nosso podcast, muito obrigada pela sua companhia. Ouça aí também os nossos outros episódios do Farmácia em Dia, que são interessantes, né? Temos muitos assuntos abordados aí que são super importantes para a nossa profissão. Então, até o próximo episódio e tchau, tchau, gente!